A cada dia, a situação na Ucrânia se torna um desafio não apenas estratégico, mas também diplomático. Um alerta recente trouxe à tona reflexões profundas sobre os impactos de um conflito prolongado e suas implicações globais. Em um cenário onde decisões de líderes têm o poder de alterar o curso da história, surgem questões importantes. Como essas escolhas podem influenciar o equilíbrio internacional? O que está em jogo para as partes envolvidas? As respostas revelam uma realidade mais complexa do que aparenta. Por mais de uma década, a Ucrânia tem sido palco de um conflito que não apenas moldou sua política interna, mas também transformou o equilíbrio de poder na região. O país, que luta para recuperar sua estabilidade, enfrenta desafios em múltiplas frentes, territoriais, econômicas e identitárias. Regiões como Donbas, Zaporízhia e Crimeia tornaram-se epicentros de disputas que transcendem mapas ou tratados. Para os cidadãos ucranianos, esses locais carregam um profundo significado histórico e emocional, representando resistência, esperança e a constante busca pela preservação de sua independência nacional. Volodymyr Zelensky, à frente de um governo que se equilibra entre aspirações democráticas e pressões externas, precisa lidar com uma tarefa quase impossível. Sua liderança é testada diariamente, enquanto ele tenta alinhar os anseios de seu povo com as complexas dinâmicas globais. A presença de uma Rússia estrategicamente consolidada em territórios importantes como a Crimeia e o Donbas complica ainda mais sua posição. O desafio de Zelensky não se limita a resistir. Ele deve também manter o suporte internacional enquanto enfrenta uma superpotência com poder significativo e uma visão clara de seus objetivos na região. Nesse cenário, Donald Trump retorna ao palco político com um discurso audacioso e promessas ousadas. Durante sua campanha, ele declarou que poderia resolver o impasse ucraniano em um curto período de tempo. Um anúncio que, embora tenha chamado atenção, gerou dúvidas entre analistas. Agora, com a realidade geopolítica em jogo, Trump está diante de um dilema que testará sua abordagem: reafirmar a influência americana como mediador global ou adotar uma estratégia mais reservada, priorizando os interesses imediatos de seu país. O papel de Trump em relação à OTAN e à Ucrânia é ainda mais complicado. Historicamente cético quanto à eficácia da aliança militar, ele pode optar por reavaliar o nível de envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Enquanto isso, conselheiros próximos sugerem que ele adote uma postura mais pragmática, incluindo aceitar as realidades de controle territorial já estabelecidas pela Rússia. Essa possível mudança de curso coloca Trump em uma posição delicada: cumprir suas promessas de campanha que sugeriam uma resolução rápida, ou enfrentar as nuances de um conflito que envolve décadas de rivalidades geopolíticas. Ao mesmo tempo, a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, segue uma abordagem estratégica que combina paciência com ações calculadas. O controle sobre regiões estratégicas, como a Crimeia, é visto como uma vitória consolidada, enquanto outras áreas permanecem sob domínio russo, com reforço contínuo de infraestrutura e logística. Para Putin, qualquer concessão territorial seria interpretada como uma derrota, o que torna improvável qualquer abertura para negociações que incluam devoluções. Sua estratégia reflete uma visão de longo prazo, onde o desgaste do adversário e a manutenção de posições-chave são armas tão eficazes quanto as militares. Em paralelo, a OTAN enfrenta desafios internos e externos, enquanto tenta preservar sua relevância em um cenário global cada vez mais fragmentado. A aliança é pressionada a fornecer apoio à Ucrânia, sem comprometer a unidade entre seus membros, que têm opiniões divergentes sobre o nível de envolvimento necessário. Para Kiev, ingressar na OTAN é visto como um objetivo essencial para garantir segurança a longo prazo. No entanto, a relutância de líderes ocidentais em aceitar essa ideia imediatamente cria um impasse que dificulta qualquer avanço significativo. A questão não é apenas encontrar uma solução para o conflito, mas decidir qual será o custo dessa solução. Enquanto líderes globais navegam por um terreno político instável, o povo ucraniano continua pagando o preço mais alto. Para muitos, a batalha deixou de ser apenas por territórios e tornou-se uma luta pela sobrevivência de sua identidade nacional. As próximas decisões
sejam elas tomadas em Washington, Moscou ou Kiev, terão repercussões que irão muito além das fronteiras da Ucrânia, moldando o equilíbrio global nas próximas décadas. Do outro lado do conflito, Vladimir Putin mantém uma postura meticulosamente planejada, refletindo uma abordagem que mistura paciência e estratégia calculada. Para o Kremlin, a integração da Crimeia à Rússia já é vista como uma questão encerrada e irrevogável. No entanto, outras áreas, como Donbas, permanecem sob vigilância constante, com a presença russa reforçada para consolidar ganhos e afastar qualquer tentativa de retomada. Essa estratégia, que combina força militar com ações diplomáticas, tem como objetivo principal não apenas a proteção de interesses territoriais, mas também uma declaração clara de resistência à influência ocidental na região. Putin observa o cenário global com a precisão de um estrategista, aguardando momentos de fraqueza ou distração do Ocidente para avançar em suas metas. Essa abordagem reflete sua crença no chamado jogo longo, onde o tempo é utilizado como uma ferramenta poderosa para desgastar adversários e solidificar posições. Para a Rússia, qualquer concessão territorial seria interpretada como uma derrota inaceitável, e o Kremlin está determinado a evitar qualquer sinal de vulnerabilidade. O conflito, portanto, não se limita a questões de soberania. Ele se tornou uma batalha simbólica de força e influência, com repercussões que ecoam muito além das fronteiras da Ucrânia. Enquanto isso, a OTAN enfrenta desafios tanto internos quanto externos, que colocam em xeque sua relevância em um mundo cada vez mais multipolar. A aliança militar, que há décadas é vista como um pilar de segurança no Ocidente, lida com pressões crescentes para atender às demandas da Ucrânia e, ao mesmo tempo, manter a coesão entre seus membros. Essas demandas incluem o fornecimento de recursos militares e a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança, um movimento que, para muitos, seria uma provocação direta à Rússia. No entanto, as divisões internas dentro da OTAN dificultam o consenso. Alguns membros defendem um envolvimento mais assertivo, enquanto outros hesitam, temendo um confronto direto com Moscou e suas potenciais consequências imprevisíveis. Para a Ucrânia, a adesão à OTAN é vista como um objetivo estratégico crucial, representando uma garantia de segurança contra futuras agressões e um símbolo de alinhamento com o Ocidente. Contudo, a resistência dentro da própria aliança levanta dúvidas sobre a viabilidade dessa aspiração no curto prazo. A indecisão da OTAN também expõe os limites de sua unidade, à medida que tenta equilibrar a proteção de seus valores fundamentais com a necessidade de evitar uma escalada militar com a Rússia. O impacto desse conflito transcende as fronteiras da Ucrânia e se manifesta como um reflexo das tensões globais entre grandes potências. Ele exemplifica como a geopolítica moderna continua a ser moldada por interesses nacionais concorrentes, rivalidades históricas e a busca incessante por poder. O confronto atual não é apenas sobre territórios ou alianças, mas sobre a redefinição do equilíbrio de poder global em um momento crítico da história. As ações de líderes como Putin, Zelensky e Trump estão no centro desse tabuleiro geopolítico, onde cada movimento tem o potencial de reverberar por décadas. À medida que o mundo observa com expectativa e apreensão, surge a pergunta inevitável: não apenas se uma solução será encontrada para o conflito, mas a que custo ela será alcançada. As decisões tomadas agora terão implicações profundas para a estabilidade global, testando não apenas a força das instituições internacionais, mas também a resiliência das nações diretamente envolvidas. Em um cenário onde cada escolha carrega o peso do futuro, o destino da Ucrânia é, ao mesmo tempo, uma história de resistência e um campo de batalha para as ambições de um mundo em mudança.